Ok, minha gente, já de volta. Ontem à noite eu estava conversando pelo WhatsApp com o Sérgio e a gente falando de qual seria o tema do programa de hoje. O Sérgio é pastor da Missão Metodista, né? Mas é óbvio que a gente vai falar, que o pastor também vai falar, mas eu quero conversar com o Sérgio sobre o mundo que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, posso até abrir falando sobre a bandeira nacional, que eu falei que na minha época de escola, Dona Mariana Leite Guimarães, Dona Heloísa de Moura Estevão, Dona Glorinha, que foi esposa do dono da aviação Teresópolis, primeiro dono da aviação Teresópolis, Dona Glorinha, e outras tantas foram minhas professoras, e não era tia, não, era professora. Aí Dona Mariana andava com a vara e batia na gente mesmo. Hoje a escola lá em Bom Sucesso tem o nome dela, Mariana Leite Guimarães, casada com Jaci Teixeira Guimarães, filho do primeiro homem que subiu o dedo de Deus. Bom, vida que segue. E a gente conversando sobre o que falar no programa de hoje, eu falei, Sérgio, eu preciso falar sobre o mundo que a gente está vivendo hoje, sobre os jovens, sobre a ameaça de uma guerra, sobre a ameaça da mudança climática, que o inverno está quentinho, mas isso não é bom, não. É bom porque está quente, não está muito frio. Agora, tinha que estar frio. Tinha que estar aquela poeirinha, aquela garoazinha de inverno, porque isso é que mudou o tempo, mudou o clima. Isso não é bom. E sobre, principalmente, as drogas que hoje tomam conta de Teresópolis. Mas meu primeiro assunto com o Serjão vai ser o seguinte, a bandeira nacional. O que a filha do João Gilberto dançou, pulou, sapateou a bandeira brasileira, Sérgio. Bom dia, Hélio. Bom dia, telespectadores, amigos nossos, né? Um prazer estar aqui. E coincidiu hoje da gente ter esse tempo livre pela manhã. E é sempre uma alegria quando a gente pode estar aqui. Eu sou a pastora Gabi, é a pastora, né, da Missão Metodista Meu Dom, e nós ajudamos ela lá também a conduzir, né, as coisas, os trabalhos, a estar visitando, e essa é a nossa função. E eu amo a minha cidade, sou filho e neto de moradores de Teresópolis, meus avós vieram da Europa e da Suíça, de Portugal e da Dinamarca, então eu tenho aí nos antepassados aí, há 3, 4 gerações atrás, uma influência europeia. E quando a gente vê um lance como esse aí com essa senhora, né, porque ela já não é uma menina, né, ela já sabe bem o que está fazendo. Sabe, ela tem 60 né, anos. Tem 60 anos. Realmente um momento político, a polarização que às vezes fazem com que as pessoas percam o equilíbrio, o bom senso. Porque eu não vou brigar, e eu posso dizer aqui que eu já, na minha juventude, eu também votei na esquerda. Posso decepcionar muita gente que está me assistindo. Eu acreditava que ali havia alguma coisa de séria que estava voltada para o bem público, até quando você começa a estudar mais a fundo. E a questão não é só você estudar porque alguém escreveu no livro. Quando você começa a ver os exemplos, você começa a ver o que as pessoas começaram a fazer, não só aqui, ao redor do mundo. Então, eu fico triste de ver uma pessoa com essa idade fazer isso com a bandeira. Ela hoje, eu já tive acesso agora a algumas informações, que ela está pedindo perdão, ela está arrependida, falou que está arrependida, que ela não pensava que isso ia ter essa repercussão, que é o caso hoje de que muitas pessoas nesse mundo altamente tecnológico, nós precisamos estar atentos, porque antigamente uma notícia... caiu a nossa bandeira aqui, mas ela vai subir de novo. Eu tirei o celular aqui, rapaz. Mas o que acontece? Hoje a informação é numa velocidade muito grande. Então,
Antigamente o cara fazia uma coisa errada aqui e às vezes a repercussão daquilo ia demorar meses ou às vezes até anos. Hoje é muito rápido. Essa moça fez esse show, se não me engano, na sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira à noite. Cara, no sábado de madrugada isso já estava aqui no país. Já estava bombando nas redes sociais e havendo ali um monte de opiniões favoráveis e contrárias, na defesa e no ataque. Então, hoje, é tudo muito rápido. Então, mas uma coisa é que nós sempre, nesse mundo tão polarizado que a gente vive hoje, porque a questão não é só no Brasil que está essa polarização. Hoje o mundo está polarizado. A menos aqueles países que têm uma censura muito forte à imprensa. Por exemplo, eu estudo e leio sobre países como a Coreia do Norte, a China. Muitos países eles não têm liberdade, não adianta. Às vezes alguém diz, não, você não sabe. Sabe sim. Hoje eu tenho um amigo que trabalha na China. Ele trabalha com crianças, ele dá aula, ele trabalha com esporte. E, meu amigo, é tudo muito vigiado, entendeu? Então, essa polarização entre o que é liberdade e o que não é liberdade, hoje está muito implícita. E no Brasil, por causa de... Eu nasci, praticamente, eu com 5 anos de idade, teve o regime militar. Como o Hélio falou, todo dia de manhã, eu estudei numa escola rotariana, todo dia, às 7h20 da manhã, nós estávamos perfilados. E eu era o presidente do centro cívico, eu com 10 anos de idade. Eu hasteava a bandeira todos os dias. Eu hasteava a bandeira. Cara, aquilo para mim era uma honra. E eu não vou te falar, até hoje, com 62 anos de idade, quando na Olimpíada algum medalhista, algum esportista nosso ganha medalha e que sobe a bandeira, meu amigo... Você se emociona? Eu me emociono e a lágrima desce, porque eu sou emotivo, eu choro. Quando a gente via Ayrton Senna com a bandeira, eu vibrava. E eu não torcia para o Ayrton Senna na época. Eu era Nelson Piquet. Era uma polarização. Porque a polarização está na gente, cara. Não adianta eu falar para você. Nós não vamos ter um exército de pessoas que vão abaixar a cabeça e levantar a cabeça na mesma hora. Porque nós somos diferentes um do outro. E aí é que está a graça da vida. Mas o que acontece hoje na política? A maioria briga um com o outro, fala mal um do outro, mas não apresenta projeto. Ele quer briga. Faça alguma coisa. Quando você tem chance de fazer, eu sou a favor da alternância de poder. Eu sou a favor. Por quê? Vai mostrar, às vezes, um cara... Eu olho hoje para o nosso país, a realidade. Está todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando. Mas nós temos amigos fora do país. Na Argentina, eu tenho amigos que cuidam de pessoas na Venezuela. Cara... A Venezuela era o paraíso da América do Sul. Os venezuelanos não gostavam de ser chamados que eram da América do Sul. Entendeu, Hélio? Não gostavam. Porque a Venezuela era um país em que o dólar circulava lá. Na época não tinha euro. Os europeus e os americanos, mexicanos, vinham muito para a Venezuela por causa das praias. E não só o boom do petróleo, era o país que estava na OPEP. E era um dos maiores produtores de petróleo. Então tudo bem, eu não vou entrar aqui em discussão, até porque eu sei que o Marco está aí do outro lado, doido para meter o papo dele no bedelho. Marcos Habib, ele está aqui sim. Um abraço, Marcos, você é um cara maneiro. Mas eu digo assim, né? Vamos falar assim em termos disso, né? Não havia necessidade de ter isso. Então, trabalhe, prove que você é capaz de construir, de fazer. Só que hoje as pessoas partiram, não só aqui, nós vimos isso na América, na Europa. Só existe um momento que eu vou dizer que vai chegar. Em todo lugar, a turbulência vai chegar. E ela chega. E quando ela chega, meu irmão, quando você está dentro de um avião, uma vez eu estava vindo da África, por cima da Transamazônica, e começou a dar uma turbulência atrás da outra.
Lá, o comandante da aeronave, que a gente estava vindo, e era um Boeing daquele já TAP, que não tinha mais tamanho, tinha mais de 300 pessoas dentro daquele avião. Quando ele deu a primeira descida e aquela sacudida, meu irmão, ali todo mundo arregalou o olho. E era de madrugada. E ele tentou ir à frente e balançou, estava vindo uma tempestade muito forte. E ele chamou no serviço de alto-falante, né, lá da aeronave, dizendo que eles iam cortar a volta, ia passar pelo litoral nordestino, porque estava havendo muita turbulência. E isso implicaria em atrasar o nosso pouso em Belo Horizonte em 1 hora e pouco. Entendeu? Então a turbulência chega, e quando ela vem, ela bagunça com a nossa vida, meu irmão. Não adianta. Na turbulência, quando você está sentado lá em cima, não sei quantos mil metros de altitude, cara, balança teu coração, cara. E na sociedade, num país, quando há uma turbulência, também sacode. Portugal, né, hoje, muitas pessoas estão sofrendo. Por quê? A Europa está passando por um momento como nunca antes, está em turbulência. Mas ela optou por algumas coisas. Então, quando nós optamos, e nós vamos falar isso daqui a pouco, por certas decisões, isso pode na frente implicar em alguma coisa, de boa ou de ruim. Quando você opta pelo melhor, você certamente vai colher um fruto melhor. Quando você opta por algo que é meio escondido, você não sabe o resultado que virá. Entendeu, Hélio? Então eu vejo isso nesse momento político, um momento perigoso. Mas nós brasileiros, e eu digo isso como brasileiro e como alguém que trabalha, conheci alguns, vou falar gringo aqui, né? Porque eu tenho uma linguagem despojada. Sim, os gringos. Eu conheci alguns gringos, francês, conheci americano, eu convivi com algumas pessoas desses países. Vinha de fora, era gringo. Isso aí, exatamente. A gente chama argentino de gringo. Eu fui muitas vezes na praia de Copacabana, conheci alguns gringos quando eu estava trabalhando no Rio. Mas aqui em Teresópolis eu conheci alguns. Eu conheci um francês que ele era dono de uma empresa que fornecia alimentação para empresas aéreas. E ele costumava ir no sítio que eu morava, quando eu era adolescente, e ele falava para mim, ele me chamava de menino. Menino, você não sabe o que esse país tem. Aqui, porque ele ficava impressionado, porque a gente plantava lá, era um sítio bonito, era um dos sítios mais bonitos de Teresópolis. E lá tinha horta. E a gente plantava de tudo. E aquele francês, ele parava lá, a gente não consegue isso na França. Porque quando cai a neve, quando vem a época do inverno, mata tudo. Depois ela brota, tem um tempo. Aqui nós conseguimos ter 3 colheitas no ano. Então isso aqui é fantástico, porque você vai falar comigo, cara, mas nem só de comida viverá o homem. Meu irmão, tira a comida do pessoal e vê o que vai acontecer. Né? Jesus disse, né, para o inimigo lá, na tentação no deserto, nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio, e depois foi citado para Jesus para confrontar ele. Mas realmente, tudo bem, nem só de pão. Meu irmão, mas eu vou dizer para você, mas também de pão. Tira o pão para ver. Tira o pão que o pau quebra, meu irmão. Isso para mim hoje, é uma das questões mais fundamentais de que o mundo começa a observar a confusão que isso vai gerar pelo não planejamento da alimentação. Porque se eu não plantar, eu não colho. Eu não trabalho no agro, não, apesar de ter amigos, né, que trabalham com isso, mas eu digo, o nosso país hoje é a reserva de alimentação do mundo. Fale quem quiser falar da nossa agricultura, você pode dizer que os grandes empresários só pensam em dinheiro, tudo bem, meu amigo, mas olha, é tão bom chegar no mercado e você poder escolher o que você quer. E poder dizer assim, olha, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo.
2013, eu fui no 4º país mais pobre do mundo, fiquei 20 dias lá. E você não tinha o que você queria. Você não tinha o que você queria. Nós fomos respeitando a cultura, não fomos lá fazer... Nós fomos um grupo de médicos, foi dentista, foi operário como eu pude dar minha contribuição lá. E eu digo para você, a fome assusta. E você via pessoas com fome. Eu fui na casa de um professor de 2º grau, que dava aula numa cidade a 300 quilômetros da capital. Quando eu entrei com mais 3 pessoas, eu tenho isso em foto, tá? A mulher dele estava no chão, desfalecida. Eles estavam há 3 dias sem comer. 3 dias. E nós saímos dali e fomos comprar comida. E não pense que você chega lá, lá tem carne, ou lá tem carboidrato, coisa para você comprar, não. O que a gente encontrava no mercado para comprar foi uma saca de arroz e um pacote de creme de amendoim para fazer um molho para aquele arroz, levar para aquela família. E quando eles receberam aquilo, cara, foi muito legal, Hélio, porque eles fizeram uma festa, eles ficaram tão alegres, e a gente só não pôde ficar porque a gente tinha limite lá, era dominado por guerrilha, e isso não cabe agora falar. Mas eu digo o seguinte, a fome é para nós olharmos para essa bandeira, eu digo, não idolatrando a bandeira e não politizando a bandeira, mas dar graças a Deus pelo país que nós vivemos. Falo isso sem medo, Hélio. Dou graças a Deus. Com certeza, com certeza. Olha, o Marcos Habib está querendo polarizar com você. Ele botou aqui, ó, Pastor Sérgio Raposo, você está falando que China tem censura à liberdade de imprensa. Mas no Brasil, na ditadura militar, tivemos o jornalista Vladimir Herzog, que foi morto em 75. E recentemente, Bolsonaro pediu para um jornalista calar a boca. A Associação Brasileira de Imprensa emitiu uma nota contra ele. O Vladimir Herzog foi morto no DOPS, em São Paulo. Cheguei à conclusão que ele morreu em tortura. Eu não vejo polarização política, pois Lula nunca foi extremista de esquerda. Aí você me perdoe que eu não concordo. Vou te falar porque eu votei em Lula e eu botava a bandeirinha do Lula lá em casa, tá? O pessoal hoje até bota pilha em mim. Você largou de ser estrela? Não, estou te falando com tranquilidade, sem polarização. Só digo pelos resultados e pelos frutos. Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Entendeu? Então, realmente houve. Todo governo há excesso. Não tenho nenhum medo de falar isso. Existe excesso no governo Bolsonaro? Claro que existe. Eles são humanos e eles defendem uma ideia. Não duvide que no Lula houve. As notícias estão aí. Mas o Lula mesmo hoje fala em censura da imprensa. Claro que fala. O STF é o que mais censura. Sim. Nós temos jornalistas hoje exilados nos Estados Unidos. Então existe. Existe censura nessa época? Existe. Existe guerra de poderes? Existe. E na China existe pesada, muito mais pesada, até do que, vamos botar aqui, do STF, eu vou até sair em defesa aqui, muito mais do que o STF faz aqui, qualquer país desse. O que nós, nessa balbúrdia do mundo, não vou entrar na área política, porque eu não sou, vamos dizer assim, um cara formado em política, nem em geopolítica, eu acompanho, né, mas não me aprofundo muito. Meu negócio mais é pregar o evangelho, é procurar ser amigo dos meus amigos, ser irmão dos meus irmãos. Mas eu não estou dentro de uma redoma, né? Então nós temos liberdade, e eu tenho liberdade de falar uma coisa e de ouvir outra coisa. Isso nós temos a liberdade. Mas nós, olhando para o mundo, eu estava estudando essa semana sobre aquela localização onde nós temos concentrada hoje a guerra entre Ucrânia, ou não vou dizer, não sei se guerra ou invasão da Rússia, né? Invasão da Rússia à Ucrânia. Mas quando você pega ali e estuda, há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, já havia ali aquelas
briguinhas daqueles povos, um invadindo o outro, e nós sempre olhamos isso. E quando você começa a analisar a história, e eu sei que o Marcos aí é envolvido nessa parte de história, sempre havia invasão de um povo querendo a riqueza do outro. No fundo, o ser humano tem sede de dominar o outro. Ele quer dominar. Eu vi assim, né, essa turbulência, que ela gera essa confusão, esse pânico entre as pessoas, principalmente quando chega a fome, Hélio. Quando chega a fome, ela gera. Eu estou falando porque eu vi no quarto país mais pobre do mundo, onde eu vi fome. Até então eu já vi vontade de comer. Agora você vê fome, vê as pessoas assim desesperadas por um pouco de comida, não é fácil. E dá ali, aquelas pessoas então são dominadas, como era em Guiné-Bissau, por guerrilhas e por soldados fortemente armados. Todo lugar que você ia, e eu fui a 6 cidades, e a gente, mesmo com um carro caracterizado da ONU, porque a gente estava no serviço humanitário, sempre havia uma expectativa, entendeu, Hélio? Porque aquele povo estava faminto, com muita terra agricultável, cara, com muita coisa, com terra que dá para você plantar e colher. Só que tem, pela cultura, aqueles que não se interessavam em cultivar a terra, em ter alimento, outros por questões religiosas, e trazia aquela miséria para aquele povo. Só que na hora da fome o cara esquece a ideologia dele. Ele esquece e ele fica num desespero, numa situação totalmente vulnerável, cara. Eu fico olhando hoje, quando a gente tem notícia, a Holanda, vários países ricos da Europa, porque quando a fome está com o pobre, ninguém se importa muito. O cara vai lá dar uma cesta básica, o governo vai e manda um avião de comida. Eu vi muita coisa, muita doação de países, Dinamarca, Noruega, de vários países da Europa. Em Guiné-Bissau, eu vi. Mas é limitado. A quantidade de gente é muito maior. Eu faço uma pergunta aqui. Hoje, eu faço uma pergunta. Como alimentar 8 bilhões de pessoas? Pensa nisso. Como alimentar 8 bilhões de pessoas no mundo hoje? Onde nós ouvimos toda hora que tem que parar de ter produção, que não pode ter gado, que não pode criar frango. Espera aí que teu microfone deu problema aí. Já está trocando. O Sérgio perguntou como alimentar 8 bilhões de pessoas. Isso aí. Pensa nisso, porque, olha, sinceramente, eu já fui no Maracanã com 180 mil pessoas. Eu também. A saída é horrorosa. É. Eu já fiquei na Praça 15, na saída da Barca, a hora que quer sair todo mundo da Barca ao mesmo tempo, em direção à Praça 15. Sim. Você veio de Niterói. Também, já passei. Cara, aquilo, parece que se um cara cair ali, ele é pisoteado. Na Barca, naquela época, saía 2.000 pessoas, a Itaipu, a Maracanã, aquelas barcas bonitas, né? Eu me amarrava em atravessar aquilo lá. Tudo ao mesmo tempo. Agora, você imagina 8 bilhões de pessoas. Eu fico pensando na China, que é um país totalmente... tem áreas geladas, tem áreas montanhosas. Mas a China importa. Exatamente, mas ela vai importar de quem? De quem produz. Ela vai pegar de quem produz até que seja interessante. E na hora que ela não tiver o livre comércio para ela poder importar, o que ela vai fazer? Com o potencial que ela tem. Meu irmão, ela não vai comprar, ela vai tomar. Antigamente era assim. É só ler, né? A gente vê aí nos vídeos que tem, você vai lá no YouTube e pergunta lá, olha, eu quero saber disso aqui.
Claro que quem estudou e quem estuda, né? O povo hebreu foi um povo conquistador? Primeiro eles foram escravizados também pelos egípcios e depois pelos romanos. Isso. Mas ele foi um povo conquistador também? Não, eu acho que a posição do povo hebreu era uma ideia familiar, não era uma ideia de conquistador. Eu creio que, quando a gente analisa, apesar de ele ter conquistado alguns povos, e hoje a gente não tem como entrar nisso aqui, aqueles povos que estavam no caminho deles na saída do Egito e que foram conquistados, havia ali um propósito, mas eles não eram guerreiros. Geralmente eles trabalharam como servos no meio do povo. Alguns dizem que eles eram sanguessugas, como Hitler. Uma das razões que o Hitler usou lá no Holocausto era que eles só davam prejuízo à nação. Uhum. Né? Está aí nos livros de história. O que não é verdade. Eu tenho muitos amigos judeus. Eles produzem muito. Muito. E são estudiosos. Então, hoje, quando eu nunca fui, mas a minha irmã foi, e tem vários amigos que vão a Israel, mostram a capacidade que eles têm. Aí alguns dizem que isso foi a Europa e os Estados Unidos que alimentaram eles, que fizeram eles ficar desse jeito. Mas o fato é que em qualquer lugar que você vai, você vê a diferença com os judeus. Dificilmente você vê um judeu paupérrimo. Uhum. Dificilmente. Eu trabalho na construção civil, então eu trabalho com muitos. Então eu conheço muitos. E que são pessoas sérias, dedicadas, têm a filosofia de vida deles. Quando a gente olha lá para aquela área da Rússia, da Ucrânia, cara, aquilo ali foi sempre um brigueiro. Pegava um, daqui a pouco entrava um Vladimir daquele, lá para trás. Isso contando da era cristã para cá. Antes, depois os godos, teve muitos povos ali. Aí entrava, dominava, até que veio a era do Lenin e desses homens. 1917. Isso, que teve mas antes, em 1905, teve a primeira grande paralisação. O fato é que ali sempre houve briga, dinastias, povos que brigavam por um pedaço. E geralmente, e a gente via isso quando alguém tinha uma plantação bonita, eu vi isso em Guiné-Bissau, os caras entravam lá para limpar aquilo tudo. Ele não plantou, mas a tribo dele precisava de alimento. E eles, na maioria daqueles que se envolvem para a guerra, eles esquecem a agricultura. Ô Sérgio, deixa eu passar aqui tem uma opção de gente participando aqui contigo, principalmente o Marcos Habib. O Fernando Brito, nosso amigo, nosso irmão Fernando Brito, ele bota aqui: a bandeira brasileira não é apenas um símbolo, é um patrimônio do povo e deve ser honrada. No meu tempo havia o hasteamento da bandeira e eu participei de vários, todos eles com muita reverência. Não entendo por que esta prática tem sido negligenciada. Pois é, Fernando, a gente está falando no caso da filha da Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, que pisou sexta-feira na bandeira brasileira num show lá nos Estados Unidos. Marcos Habib, Sérgio, o Alan Santos não é jornalista, ele não é formado, tem um blog que está nos Estados Unidos. Ele está dizendo que foi detido, Marcos Habib, foi detido na manifestação Integra Terê e ele não fugiu do Brasil. É porque tu não tem dinheiro para fugir. Se tivesse, tu ia para os Estados Unidos. Israel da Cruz, bom dia, meu amigo, lá de Água Quente. Marcos Habib, o maior ícone do combate à fome era o Herbert de Souza, o Betinho, com a Ação da Cidadania. Ele foi da Ação Popular, que era um grupo de esquerda cristã na ditadura. E muita gente participando aqui, cada um dando a sua opinião sobre esse momento de turbulência. Estou nos 10 minutos finais do programa. E, Sérgio, todas as vezes que nós tivemos momentos turbulentos no mundo, e numa história mais recente, Napoleão Bonaparte quis dominar a Europa, mas a Europa estava um desastre. O ser humano estava muito ruim.
na época, e de repente apareceu um Napoleão Bonaparte. Depois a Europa novamente se tornou muito ruim, na década de 14, 15, 16, 17, veio a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, que dizimou 50 milhões de pessoas. Depois, num raro momento de paz, de 1920 até 1936, o mundo teve ali um raro momento, 16 anos, veio uma Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. E depois outras guerras. Por que sempre quando existe uma turbulência, explode uma catástrofe? Geralmente, vamos dizer assim... né? Completando, isso é histórico ou é espiritual? Vamos botar os dois lados, né? Vamos botar o histórico, porque o espiritual acompanha o histórico. E o histórico é a história do homem, é a história daquele ser criado, porque eu sou criacionista, daquele ser criado por Deus. Então, e quando nós olhamos assim, né, as catástrofes que sempre acontecem, geralmente no pós-guerra, quando existe essa guerra, e eu digo assim, hoje, quando a gente olha para a Europa está entrando num caos muito grande. Não tenham dúvida que o que vai acontecer na Europa, a gente ainda não viu o que vai acontecer. Sabe por quê? Todas essas medidas que o Vladimir Putin está tomando com relação, por exemplo, ao gás, né? Ao gás que não é fornecido. Por quê? A sociedade ela se torna refém. E nós vivemos um momento de paz, com todos os problemas sociais que havia aí, principalmente, vamos botar aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo caminhou. Principalmente, e eu vou catucar aqui a onça, principalmente os países ricos. Os países ricos conseguiram se controlar muito bem. Você vê a Alemanha, você vê a Inglaterra, você vê os países europeus, os próprios Estados Unidos, eles ficaram na boa durante esse tempo. Depois veio os tigres asiáticos, e a gente sabe que muita coisa na Ásia veio até com trabalho escravo. É só você ir na China. A gente tem amigos aqui em Teresópolis que vão à China fazer compras. E que contam pra gente, sem medo, e dizem como que é lá. Entendeu? Então, a exploração do homem que é, Hélio, a chave para isso tudo. Porque nós tivemos um raro momento de tranquilidade. Tinha uma Guerra Fria, mas a Guerra Fria ficou dificilmente você vê dois fortes brigando. Dificilmente. Eles rosnam um para o outro, eles ameaçam um ao outro, mas e as vias de fato, dificilmente eles vão. Porque, na verdade, aqueles países ricos que dominaram o mundo, vamos ser claros, quanto que a África foi explorada. A África foi terrivelmente explorada. A América do Sul era olhada como que ela fosse um país de subdesenvolvidos. O Brasil, tirando Buenos Aires, tirando a Argentina, que era um pouco mais europeizada, eu vou me perdoar usar esse termo aqui. Principalmente a Argentina. Principalmente a Argentina. Tinha muitas pessoas lá de fora que diziam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Eles olhavam o Brasil assim como algo fora da caixinha. E por culpa vamos dizer assim, pelos aqueles que nos colonizaram, que criou todo esse sentimento e a gente ouvia isso, né? O sentimento de que aqui nada dava certo. Hoje, o mundo já olha para o Brasil de forma diferente. Eles estão olhando para o Brasil de forma diferente. E nós estamos correndo um perigo muito grande. A Argentina perdeu. Ela perdeu a hegemonia dela. A gente olhava para a Argentina e eu gosto da Argentina. A gente tinha minha implicância lá com os argentinos por causa de futebol, mas eu gosto da Argentina. Sim. Eu tenho 5... São patriotíssimos. 5 escritores que me ajudaram na minha formação são argentinos. E eu me amarro neles. Eu estudei um pouco sobre a vida deles. E hoje, quando você vê o estado que está caminhando, nós temos um amigo na missão que as filhas moram na Argentina.
E elas estão, e elas não são. Estão estudando. Elas estão agora, já se formaram agora. Médica, né? Médicos. Cara, ele está apavorado, e eles estão, e a situação não está horrível. Por quê? Nós precisamos olhar para o nosso país, não com ideologia política, mas olhar para o nosso país como sendo o grande supermercado do mundo. Aí você vai falar, pô, mas supermercado? Sim, meu amigo. Porque você pode ter todo o conhecimento, você pode conhecer toda a filosofia, você pode estudar os melhores livros, mas se você não tiver o que comer, meu irmão, com uma semana, aquilo tudo que você tinha vai embora. Eu mando um abraço aqui, tem esse nosso amigo aí de Água Quente, mando um abraço para meus amigos agricultores. Rapaz, como nós somos devedores a vocês. Estou falando besteira? Não, com certeza. Somos devedores, porque são pessoas que... Cara, quando eu chego no mercado para comprar comida, e eu trabalhei, eu posso não ganhar tudo que eu acho que eu deveria ganhar, mas essa turbulência, para fechar aqui esse assunto, ela vai, eu creio que apertar um pouco por causa da fome. Porque hoje nós pensamos muito no que eu acho e paro de pensar um pouquinho no meu irmão, do meu amigo que está ao meu lado. Quando o projeto de Deus é que eu olhe menos para mim e olhe mais para o próximo. No programa de amanhã eu vou estar conversando, eu não tenho o nome dele ainda confirmado, isso está me chegando hoje pela manhã, é um terapeuta que vem falar aqui com a gente. Também ele cuida muito do lado espiritual da coisa, mas é um terapeuta que cuida da gente. Então nós vamos bater um papo com ele amanhã. Eu não tenho isso pronto ainda, mas daqui a pouquinho você vê no programa, nas redes sociais, você vê o nosso convidado de amanhã. Sérgio, eu tenho poucos minutos, cheguei ao final do programa, você ore pela gente, ore pela nossa cidade nesse início de semana. Lembrando que amanhã a gente vai estar no Fischer. Por favor, liga o microfone, liga de novo. Qual? Espera aí que eu... Apertar o botãozinho. Só falar. Oi, obrigado. Amanhã a gente vai estar no Fischer, à noite, no nosso projeto do Metanoia. E quem quiser ir, é só estar 7h20 lá no Posto do Prato. Estou fazendo aqui a propagandazinha, tá, Hélio? Eu peço a Deus que abençoe a nossa semana dos telespectadores, dos nossos operadores aqui, do Hélio, do programa e da nossa cidade. E que a gente possa ter paz nesse momento de turbulência. Não se deixe levar pela turbulência, mas olhe o que você possa fazer pelo próximo. Um grande abraço. Ok, minha gente, chegamos ao final do programa de hoje. O Fernando botou aqui que a filha de João Gilberto manchou o país que nasceu, ao contrário do que fez seu pai, que levou nossa música para outros continentes, principalmente a bossa nova. Exemplo disso é o cantor e compositor Sérgio Mendes, que é sucesso desde os anos 60 nos Estados Unidos. Nascido em Niterói, até hoje vive nos Estados Unidos. Lamentável a postura da Bebel. Eu, no lugar dela, me retrataria com o povo brasileiro em horário nobre na TV. Ela está tentando, né, se retratar, né? Ela já está arrependida e espero que ela se arrependa. É o que eu penso. Ela é brasileira, ela precisa... E tem direito à segunda chance, ou a 30 chances, ou a 70 vezes 7. Minha gente, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer, com toda certeza.